Olá a todos! Hoje vou falar um pouco sobre o desenvolvimento emocional e também sobre a origem dos bloqueios emocionais, tanto nas pessoas como nos animais. Aproveitando a oportunidade da presença desses cachorrinhos, um belíssimo presente recebido há cerca de 2 meses atrás, no dia em que encontrava-me em Lisboa a realizar um workshop precisamente sobre a conexão emotiva entre os seres humanos e os animais. Veremos juntos como alguns aspectos do desenvolvimento psicoemocional do cão refletem dinâmicas comuns àquelas do ser humano, sem querer generalizar ou considerar as pessoas iguais aos animais, mesmo porque não são iguais, possuem características, habilidades e inteligências diferentes, vejam e sentem o mundo de forma diferente e também têm necessidades diferentes. Mas é outro sim importante entender que o mundo humano e o mundo animal, especialmente quando falamos de mamíferos, são em muitos aspectos muito próximos e entre eles também fortemente interconectados, em que saber observar alguns aspectos de um pode ajudar muito a compreender ainda melhor o outro. Muito mais além do plano lógico-racional ao qual nós, os seres humanos, somos aficionados e ao qual generalmente tendemos a dar especial atenção e importância, mas sim sobre um plano mais profundo e interno de nós mesmos. Aquele plano que, mesmo se governa-nos totalmente, muitas vezes escapa a nossa atenção. Uma atenção para nós mesmos que podemos recuperar graças à presença dos animais na nossa vida, graças ao seu poder mágico de superar a nossa mente racional e falar diretamente à nossa consciência através da linguagem pré-verbal das emoções, abrindo-nos assim a uma nova experiência em que, através de um ser vivo aparentemente diferente de nós, podemos realmente ser ajudados a observar-nos interiormente e compreender-nos melhor. Assim como um espelho refletindo a nossa imagem permite-nos de observar-nos na nossa aparência física, os animais, sobretudo os cães e os gatos com os quais vivemos em estreito contato, refletindo o nosso mundo interior, podem ajudar-nos a abrir-nos uma nova consciência sobre nós mesmos e sobre a vida. Uma consciência através da qual conseguir realmente encontrar a nós mesmos e recuperar aquela versão de nós mesmos mais autêntica. Atualmente, esses cachorrinhos encontram-se no final da 7ª semana de vida. O desmame iniciado há cerca de 4 semanas atrás terminou. E neste momento, os cachorrinhos, mesmo não havendo aquela experiência que desenvolverão durante o percurso da vida, já desenvolveram as habilidades cognitivas de aprendizagem. Uma aprendizagem iniciada na 4ª semana de vida, devido ao maior desenvolvimento do sistema nervoso central e periférico, guiada da educação que recebem da mãe, que, por exemplo, ensina-os a medir a força da mordida e o sentido do respeito pela propriedade dos outros, e também estimulado de novas experiências relacionadas principalmente ao jogo, à exploração do território e à socialização. Mas, além da aprendizagem materna, outro aspecto do crescimento dos cachorrinhos, fundamental para o seu futuro bem-estar psicofísico, é sem dúvida o desenvolvimento de uma correta maturidade emocional. Tanto os cães como os gatos, mas também todos os outros mamíferos, assim como os cavalos, os golfinhos, as crianças, se de pequenos desenvolvem uma correta maturidade emocional, também na fase adulta serão emocionalmente equilibrados, serenos e sem dificuldades de adaptar-se às novas situações. Porque o cérebro límbico encontra-se livre de lembranças de conflitos, tensões e medos, como por exemplo o medo do abandono, que inevitavelmente produz uma série de fortes tensões internas, dando origem a reações exageradas e descontroladas, mesmo diante de estímulos objetivamente inofensivos. Por isso é importante que a separação dos cachorrinhos da mãe não ocorra antes das 7ª semanas, ou seja, o tempo necessário para o desenvolvimento de uma correta maturidade emocional mediada pela presença da mãe. Ao contrário disso, se o animal for distanciado da mãe antes das 7ª semanas, também na fase adulta será mais inquieto e inseguro. Invece, se l'animale verrà allontanato dalla madre prima delle 7 settimane, anche da adulto sarà meno calmo, più inquieto ed insicuro. Entre a 7ª e 8ª semana, o cachorrinho se abre uma nova etapa importante da sua vida emocional, caracterizada pela transição da centralidade da figura materna para aquela do seu dono. De fato, a partir de 60 ou 80 dias de vida,
um período variável dependendo se a condição em que o cachorrinho é inserido inibe ou favorece a sua socialização, podemos dizer que geralmente é o momento ideal para o que o cachorrinho encontra o seu novo dono. E a partir deste momento será justamente a qualidade da relação, em termos de maturidade emocional e presença empática do dono, a modular e influenciar o futuro temperamento do animal. Toda essa modulação emocional já ocorre durante a gestação, vem influenciada pelas condições do parto e continua com o imprinting, ou seja, o processo de aprendizagem do que fala Lawrence, que ocorre nas primeiras horas de vida até 36 horas após o nascimento, em que o cérebro registra a imagem da mãe ou de quem é reconhecida como tal. Sucessivamente ao imprinting, a experiência mais importante para o futuro sentido de segurança do animal, mesmo na fase adulta, é certamente o desenvolvimento de um vínculo de apego correto com a figura materna, que rappresenta a figura do apego primário. Tanto no cachorrinho quanto na criança, o estabelecimento desse vínculo particular é a raiz do sentido de base segura, ou seja, o sentido de base sólida a partir da qual poder sair para explorar o mundo, na segurança que quando volta será acolhido, protegido, tranquilizado, alimentado e consolado. Além disso, tanto no cachorrinho quanto na criança, o rol primário no desenvolvimento de uma correta maturidade emocional é, em primeiro lugar, a mãe, e depois, sucessivamente, na criança, a figura de apego secundário e a figura paterna, enquanto no caso do cachorrinho, a figura do apego secundário é o dono, que desempenhará um papel fundamental na continuação e na estruturação desse sentido de base segura, fundamental para o futuro bem-estar psicoemocional do animal, mesmo na fase adulta. Mas, ao contrário do que acontece na natureza, muitas vezes acontece que os cachorrinhos que recebemos nas nossas casas, infelizmente, não puderam experimentar nenhum tipo de base segura, nem mesmo em suas mães, porque foram separados delas muito cedo ou porque elas, por sua vez, não tiveram uma base segura e, portanto, não sabem como serla para os seus filhos. Da mesma forma, também acontece com os donos, que muitas vezes não tiveram nenhum tipo de educação emocional e não conhecem as dinâmicas na base de uma relação humano-animal saudável e consciente. E mesmo amando os seus animais, não sabem como fazer para que a relação entre eles possa ser feliz e transformar-se num caminho de crescimento para ambos. Então, entendemos como essa necessidade biológica de afeto e de presença empática nos mamíferos continua mesmo após o nascimento, uma vez que responde precisamente a um programa genético com uma função adaptativa de sobrevivência para o animal. Também vemos que tudo o que o cachorrinho aprende durante as primeiras 16 semanas de vida, desde o imprinting com a mãe e depois com o ser humano, passando pelo desenvolvimento de um correto vínculo de apego e o desenvolvimento do sentido de base segura e da experiência de socialização, vai traçar as memórias do animal e modular as suas respostas psicoemocionais e epigenéticas. A esta primeira modulação, adiciona-se aquela produzida do contato com o dono e depois também com o clima emocional da família da qual o animal irá fazer parte. No que refere à relação entre o cachorrinho e o dono, vimos que é importante que crie-se um vínculo de apego e que desenvolva-se um sentido de base segura, tanto para o bem-estar psicoemocional do animal, tanto para o equilíbrio da relação entre ambos. Porque o estabelecimento dessa relação particular permite ao cão confiar no seu dono, sabendo que dele sempre será acolhido, protegido, tranquilizado, nutrido e consolado em caso de necessidade. E essa consciência dá origem a um maior sentido de segurança e de serenidade ao animal para relacionar-se com o mundo, com outros animais e outras pessoas. E ao dono permite viver uma relação com o animal certamente mais intensa. Se esta relação particular existe, será fácil ver como o olhar entre ambos será mais profundo e mais confiante. Além disso, durante os passeios entre elas, é mais provável que o cão refere-se espontaneamente ao seu dono. Mas o fato de que o dono rappresenta aos olhos do cão uma base segura dependerá de quando ele sabe ser aos seus olhos um ponto de referência acolhedor, reconfortante, coerente e um apoio válido para o seu crescimento experiencial. Além disso, para que a relação não se torne problemática, mas sim uma relação feliz e que tenha um valor evolutivo, ou seja, de real crescimento interior em ambos, é também importante que seja uma relação consciente e que goze de um certo grau de liberdade emocional, entendida como capacidade de expressão espontânea e livre do sujeito,
desprovida de lembranças traumáticas, de conflitos e de bloqueios emocionais. Mas, se esta condição não for atendida, o dono da sua relação com o cão aprenderá muito pouco ou nada, enquanto no animal, com toda a probabilidade, se desenvolverá uma repressão emocional. A esse ponto surge espontaneamente essa pergunta: de que coisa dependerá que a relação possa desenvolver-se num sentido educativo e saudável e não tornar-se problemática? Em primeiro lugar, dependerá da consciência do dono, da sua capacidade de sintonia emocional, antes de tudo consigo mesmo e depois com o animal. Para a capacidade de sintonia emocional consigo mesmo, refiro-me à capacidade de olhar-se internamente, de saber observar e deixar fluir as suas próprias emoções e saber liberá-las. Para a capacidade de sintonizar-se emocionalmente com o animal, refiro-me à capacidade de compreendê-lo profundamente, saber observá-lo e reconhecê-lo nas suas próprias necessidades e peculiaridades, tudo num estado de presença, livre de condicionamentos, juízos e expectativas.